Ai, acho que já estamos. Olá, Mónica. Olá, Carolina. Como é que Tudo bem contigo também? está bem? Está tudo. Toque, toque. Vou só aqui confirmar pelo telemóvel se está tudo ok. Exato, já estamos, sim, senhor. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Mónica. Boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar neste nosso direto, mais uns minutos azuis live. Um, Portanto, mais uma sessão, no fundo, de partilha, de cruzamento de opiniões, de informação e muito daquilo que é a nossa experiência de terapeutas a trabalhar com crianças, jovens e famílias, a ir para a vossa casa para, para, no fundo, dar aqui um apoio ou esclarecimento e partilha, lá está, de informação sobre temas variados aqui no desenvolvimento infantil. Hoje tenho o gosto, o grande gosto de ter como convidada desta nossa sessão a Mónica Matos. Ela é a minha colega, terapeuta da fala, trabalho também connosco aqui na equipa Alcance, já há vários anos. A Mónica é também pós-graduada em língua gestual portuguesa, em educação especial, portanto tem aqui uma formação muito variada do ponto de vista das necessidades educativas especiais. É também instrutora de Baby Signs, já vamos saber o que isso é, ou pelo menos tentar aqui explorar um pouco mais este conceito para quem também já conhece. E é também conselheira em aleitamento materno. Portanto, tem uma vasta experiência com crianças, com bebés, não é, Mónica? Com bebés, crianças, jovens e famílias, e, portanto, tenho o gosto de estar a falar com ela neste tema que trazemos hoje, que é assim um tema, ou pelo menos é um título forte, não é? Portanto, digamos assim, e quando a criança não fala, não é? Nós, terapeutas da fala, em que o nosso objetivo será sempre promover a fala, não é? Ou pelo menos tentarmos habilitar a criança ou o jovem a falar, e esse também, sem dúvida, é um dos grandes objetivos dos pais, não é? Quando a criança não fala, de que forma é que hão de estimular a criança para falar? E, portanto, este tema é um tema assim muito, pronto, é de facto abrangente e vai aqui envolver uma conversa muito boa, de certeza, entre mim, portanto, Carolina Branco, também terapeuta da fala, eu sou coordenadora da Alcance, e com a Mónica Matos, terapeuta da fala. Queria também dizer, aproveitar este momento, eu tenho a felicidade de poder partilhar com a Mónica esta nossa bonita profissão e, acima de tudo, uma grande amizade. E por isso também queria aproveitar este momento para agradecer publicamente à Mónica por ela ser a pessoa maravilhosa que é. A Mónica é uma pessoa de facto com uma bagagem gigante de ferramentas e de técnicas e está sempre a estudar mais, está sempre a querer aprofundar mais e mais para oferecer o melhor que tem às crianças e às suas famílias, mas é acima de tudo aquilo que eu digo, aquilo e não só eu, acho que toda a gente que tem o privilégio de trabalhar com a Mónica tem esta opinião, é uma pessoa que trabalha com o coração, certo, Mónica? E, portanto, ela tem realmente uma postura de dedicação fora de série. Eu tinha que dizer isto, Mónica, deixo-te assim já sem jeito. Sim, já não posso estar disposta. Mas, Ah, mas aproveito também, passo das tuas as minhas palavras, porque efetivamente acho que nós e toda a equipa, de certa forma toda a nossa equipa azulinha tem muito isto, colocar amor, não é? Em tudo o que faz, nas famílias que acolhe, nas crianças que tem, e pronto. Por isso não vou falar muito mais sobre isso. sim, temos esta felicidade, sem dúvida, de podermos contactar com pessoas maravilhosas e como tu e partilharmos o conhecimento, não é? Aquilo que é a nossa formação e depois muito daquilo que é a nossa experiência profissional e pessoal, e isso enriquece toda a gente, sem dúvida, não é, Mónica? Olha, Obrigada. Mónica, para início de conversa, e dado que é um tema de facto que nos leva aqui a pensar, não é, nesta dificuldade que é a criança não falar,
Eu gostava de dizer, não é, que realmente é um orgulho, e nós somos mães, ambas somos mães de 2 crianças, é um orgulho e realmente uma recordação enorme para qualquer pai ou para qualquer mãe, pela primeira vez ouvir o seu filho dizer uma palavra, não é? Aos 12 meses, geralmente, a 1 ano de idade, dizer mamã, dizer papá, ou dizer outra coisa, que pode ser bola, ou o nome de um animal doméstico, ou o nome de humano, pronto, outra coisa Algo qualquer. significativo. Exatamente. Portanto, isso fica muito na memória e é sem dúvida um marco muito importante para as famílias. Geralmente toda a gente, independentemente da idade da criança, toda a gente se recorda de qual foi a primeira palavra dos filhos. Isto é sem dúvida um marco, não é? Um desenvolvimento muito gigante a partir do ano, não é? Se nós pensarmos depois aos 2 anos eles já fazem frases, o típico, não é? Eles já juntam palavras, eles já produzem centenas de palavras aos 2 anos, entre os 2 e os 3 anos são centenas de palavras, e quando isto não acontece, ou seja, quando há esta expectativa, que é uma expectativa normal, portanto, do desenvolvimento normal da criança, quando isto não acontece, ou seja, quando efetivamente a criança não começa a produzir as primeiras palavras a 1 ano, no fundo se começa a estender, no fundo, a chegada deste marco, e realmente a expectativa de será que a fala vai surgir mais tarde. Portanto, isto para os pais é sem dúvida uma preocupação, para as educadoras que estão com as crianças pequenas em berçário, em salas de 1 ano igualmente, e portanto não existem medicamentos, não é, para estas situações. A solução passa de facto por estratégias para os pais, não é? Para os pais, sobretudo para os pais e para outros cuidadores, e intervenção em terapia da fala, e não só, não é? Sabemos que pode fazer sentido aqui também o contributo de outras áreas. Portanto, dava já aqui um mote, Mónica, para irmos falando assim numa conversa cruzada, realmente esta expectativa quando não acontece, o que é que nós fazemos, não é? Recebemos os pais ansiosos, muitas vezes com as crianças com 18 meses, 2 anos, às vezes até mais tarde, não é? Há muito esta questão do esperar pelos 3 anos, não é? Até mesmo os médicos em consulta de médico de família, não é? Ou de pediatra, portanto, de esperar para os 3 anos para ver se a criança vai falar, e depois vêm com esta, no fundo, com esta preocupação gigante em mãos, ter connosco. Portanto, vamos começar por aqui. Assim, nós sabemos que a fala acaba por ser sempre a forma mais comum e aceite, não é? Rápida e eficaz, digamos assim, na sociedade. E quando ela não acontece, é normal que traga aqui muita ansiedade, algum desespero até, pronto. E nós sabemos que efetivamente às vezes ela aparece mais tarde, normalmente com ajudas, mas muitas das vezes acaba por não ser possível, não é? Porque há condicionantes neurológicas ou neuromotoras aqui, porque há doenças de base que fazem com que a nível de fala hajam aqui realmente comprometimentos. E pronto, deixar aqui um bocadinho realmente o mote que, na dúvida, é preferível consultar, não é? É importante avaliar, porque às vezes com uma estratégia, com uma orientação, com o pôr em prática às vezes algumas mudanças no contexto, se não houver aqui patologias de base preocupantes, a fala acaba por acontecer, não é? Pronto, e é não deixar para tarde, porque nós sabemos que há marcos importantes no desenvolvimento, não é? Que se nós deixarmos para demasiado tarde acabam por comprometer não só o desenvolvimento comunicativo, mas tudo o resto, não é? Claro, sim, ou seja, existem realmente situações em que, lá está, como tu dizes, se não houver uma doença, não é? Se não houver uma questão neurológica, uma questão neuromotora, uma alteração do ponto de vista das estruturas, não é? Que estão envolvidas para a fala, é expectável de facto que a criança possa vir a desenvolver a oralidade, não é? Portanto, como tu dizes, o que acontece é que efetivamente pode existir a necessidade de uma estimulação, quanto mais cedo ela existir naturalmente, melhor, não é? Quanto mais cedo, melhor, e podemos efetivamente estar presente num quadro de uma fala tardia, não é? Uma criança que vem a desenvolver fala de uma forma
mais tardia, por alguma questão que depois se pode naturalmente pesquisar. Nós costumamos dizer que criança que não fala, não é? Temos várias, temos várias hipóteses, não é? Levantamos logo várias hipóteses. A criança não fala, pode ter um problema de audição. Isso é logo a nossa primeira preocupação, não é? Portanto, regra geral, quando os pais vêm à terapia da fala e não trazem um despiste auditivo feito, ou só trazem mesmo o neonatal, não é? Que já foi há muito tempo, digamos assim, nós encaminhamos para uma avaliação auditiva. Portanto, isso é sempre um dos primeiros procedimentos, não é, Mónica? Sim, sim. E depois, lá está, podem existir situações que estejam a condicionar a criança do ponto de vista da parte das funções, não é? Da parte das funções orais, e tu aí naturalmente tens um contributo muito, muito importante porque recebes os meninos, por exemplo, muito pequeninos, não é? Desde logo com as dificuldades eventualmente na amamentação, não é, Mónica? Podes nos falar um pouquinho sobre isso? Já agora vou abrir aqui esse Então, parênteses. acabei por dividir um bocadinho nesta área da prevenção, porque existe alguma falta de informação, existe muita informação que não é adequada, e às vezes estas questões numa fase muito inicial acabam por comprometer muito nessa parte da questão da alimentação e futuramente a questão da comunicação, da fala. E então a amamentação, pronto, começa logo aqui numa fase muito inicial, às vezes aqui com algumas lutas, não é? E por alguma falta de apoio também destas mamães que têm os seus meninos no regaço e às vezes não sabem muito bem porque é que eles não conseguem ter uma sucção eficaz. Pronto, e nós temos investido um bocadinho nestas questões porque se houver aconselhamento correto e ajudas nessa fase inicial, há situações que aparecem mais tarde que já nem sequer chegam a acontecer. Pronto, e por essa mesma razão também recentemente até investi na questão da formação em Baby-led Weaning, também por essa questão, pronto, e daqui da alimentação também numa vertente partilhada. Uhum. Efetivamente, se tivermos uma mastigação muito rica, se respeitarmos o ritmo das crianças, se estivermos disponíveis para os escutar, para os observar e ver as respostas deles, eles vão valorizar muito isso e ao mesmo tempo, lá está, aquela interação que nós preconizamos muito antes de realmente aparecer a fala, acaba por ser mais rica, mais estimulante, mais diversificada. Realmente as questões que conseguimos aqui contrariar. Nós já sabemos que a criança nasce com uma predisposição genética para, não é, para ter alguma coisa, mas às vezes se mudarmos aqui um bocadinho o estímulo, o contexto, acabamos efetivamente por conseguir ultrapassar essas dificuldades. Sim, e a parte do contexto é sempre o mais importante, não é? Esta parte dos pais se sentirem realmente mais confiantes e capazes, não é? De fazer a estimulação e de minimizar muitas ansiedades, não é? Em volta dos problemas. Tu falaste aí quando eles são pequeninos e têm dificuldade na sucção, muitos casos, não é? Com o freio da língua curto, por exemplo, que também é muito associado, não é? A criança que ainda não consegue falar muito bem ou que não consegue mesmo de todo falar e que inicialmente teve muitas dificuldades para amamentar e que nasceu com um freio muito curto, por exemplo, não é? O freio da língua muito curto. Acham simplesmente um bocadinho mais sonolentas por todo o processo que o parto envolve, não é? É um esforço efetivamente muito grande para a mãe e para o bebê e que às vezes temos que lhe dar tempo, temos que ler tanto naquilo que eles nos mostram a nível de expressão facial e corporal, se há alguma coisa que os incomoda. Pronto, e às vezes eu acho que nos falta um bocadinho, até mesmo a nós técnicos, esta escuta ativa, esta escuta de olhar, observar e tentar perceber realmente o que é que se passa. Nós às vezes ainda temos muito... nós produzimos, mas às vezes não paramos para escutar, para observar, porque isso é efetivamente um valor enorme. E às vezes são crianças que efetivamente precisam de mais tempo, de mais paciência. E quando Sim. isso acontece, não é? A interação é mais rica, não é? Porque os bebés têm mesmo efetivamente muita coisa para nos... Dizem-nos muita coisa que às Para vezes nos dizer. nós Nós é que temos que estar disponíveis para isso, não é? Porque lá está, a comunicação começa muito antes da fala, não é? A fala vai começar aos 12 meses, mais ou menos por volta dos 12 meses, mas comunicar, eles comunicam muito antes e há muitas ferramentas que realmente eles já fazem, não é? Que já implementam e que nós temos que estar atentos e lá está, darem uma resposta mais correspondente, não é? E nos dando aqui um feedback, porque somos os modelos para eles, não é? Os bebés, os pais são os modelos para os bebés.
Eu ia dizer, Mónica, esta escuta ativa hoje em dia é muito condicionada por tudo muito mais acelerado, não é? Anda tudo muito mais acelerado, embora a pandemia nos tenha feito parar, de alguma forma, muitas coisas, eu acho que, de uma forma geral, as pessoas realmente querem tudo muito rápido, é tudo muito rápido, e depois é tudo muito por modas, não é? Há muitas páginas a falar destas coisas, há muita esta noção da participação dos bebés, muito envolver os bebés, e se calhar há pessoas que têm perfil para implementar isto, há outras que não têm, e está tudo bem, quer dizer, não é? Nem toda a gente tem que fazer o baby led weaning, nem toda a gente tem que, não é? A questão é que realmente os pais têm que se sentir seguros nas opções que tomam, não é? Isto depois passa para os bebés. E esta comunicação que eles absorvem, não é? Sem dúvida depois também vai ter consequência naquilo que eles vão fazer, na comunicação que eles vão ter e na forma como eles vão reagir, não é, Mónica? Por exemplo, uma coisa que me assusta muito, Carolina, e aqui o nosso objetivo é muito também de sensibilizar, é quando nós vemos muito, por exemplo, mamães que estão a amamentar na rua e efetivamente estão a prestar ali esta oportunidade de vínculo e de interação e de comunicação tão valiosa, mas, por exemplo, ao mesmo tempo estão a agarrar no telemóvel e pronto, isto é uma coisa que me preocupa, e não só nisto, noutras coisas, irmos a um restaurante e está tudo agarrado aos tablets, quando o momento da alimentação é um momento tão rico de partilha, de interação e de comunicação, não é? E nós, isto a longo prazo, curto, longo prazo, vai ter um impacto muito negativo no desenvolvimento comunicativo das nossas crianças, porque uma criança que olha, que escuta, que chama a atenção mesmo com comunicação não verbal, mas que não tem resposta do adulto no momento, desiste, não é? Se não há contacto visual, se não há estas coisinhas todas que estão de base, a fala, pressupõe que estas coisas aconteçam todas, não é? Estes degrauzinhos sejam subidos, e pronto, isto vai ter um impacto muito negativo futuramente, não é? E aqui estamos a falar de crianças com desenvolvimento típico, não estamos a falar de... Ainda não chegámos às crianças que não o têm, não é? Por algum motivo. Exatamente. Sim, tal e qual, Mónica, é isso mesmo, faz toda a diferença. Nós falámos nestas condicionantes auditivas, na parte das estruturas e das funções orais que lá está, começam desde muito cedo e que podem passar por um freio curto, como podem passar por uma outra coisa qualquer, não é? Do ponto de vista estrutural. A alimentação pastosa muito prolongada, pronto, todas estas questões. Que vão sempre interferindo depois com o desenvolvimento da fala, mas também alterações de compreensão, não é? E aqui às vezes no domínio cognitivo, questões que pronto, as crianças possam apresentar alguma perturbação intelectual, por exemplo, ou não, ou que seja uma perturbação da linguagem dita pura, portanto alterações da compreensão e que não estão justificadas por outros diagnósticos, não é? E que isso também venha a ter interferência no desenvolvimento da fala, não é? No desenvolvimento oral. Mas também, pronto, e como é o tópico desta nossa conversa, podemos sempre suspeitar, não é? Se houver alguma alteração neurológica na criança, neste caso no bebê, portanto, tentarmos depois direcionar essa mesma situação para os médicos, não é? para a neuropediatria, se for um caso que nos chegue diretamente, em termos da terapia da fala, muitos já nos chegam com estes diagnósticos, portanto já fizeram uma série de despistagens e, portanto, porque já têm outras alterações, vamos imaginar que também já são crianças que do ponto de vista motor, não é? Já não estão a fazer as aquisições ditas normais, portanto não estão a sentar aos 6 meses, ou não estão não é, a começar a dar os primeiros passos a 1 ano, e portanto depois a fala já está mais atrasada exatamente por isso, e portanto há outro tipo de situações do ponto de vista do desenvolvimento da criança e da rotina, que muitas vezes já levam os pais a terem este despiste precoce, ou não é? Muitas vezes também podem chegar e não ter isto, e muitas vezes sermos nós, do ponto de vista técnico, a fazer estes encaminhamentos para os devidos locais. E portanto, estas situações em que chegam e que realmente há um atraso, não é? Pronto, e que há todo um contexto de alteração do neurodesenvolvimento, não é? E que lá está, mais uma vez, pode ter aqui a necessidade de fisioterapia, de outro tipo de ajudas para outras áreas do desenvolvimento da criança, porque mais uma vez, estamos sempre a frisar isto, a criança não se pode ver de forma segmentada, não é? Portanto, o desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, da fala, a alimentação, a rotina, portanto a autonomia, tudo isto tem que ser aspectos que têm que ser vistos na sua globalidade. Nós nunca podemos, mesmo sendo terapeutas da fala, estar a olhar de uma forma individualizada para a fala. Nós temos que ver como é que a criança se movimenta, como é que ela explora os brinquedos, como é que ela brinca, não é? Isto é fundamental.
esta questão da fala, lá está, a fala é um ato motor, não é? É um ato motor oral. E às vezes quando há questões até motoras ou sensoriais de base que não estão bem arrumadas, às vezes não é preciso haver uma doença, mas não estão bem arrumadas, não há uma estimulação correta, acabam por influenciar a fala. Se não tivermos essa visão assim mais abrangente, vamos Sim. estar a trabalhar ali essas questões isoladas e não vão haver melhorias, não é? Sim, eu até ia dar aqui o exemplo, Mónica, que também é muito frequente em terapia da fala, os pais procurarem a nossa ajuda e dizerem-nos, olha, o meu filho tem 3 anos, ele não fala, mas ele compreende tudo o que nós dizemos. E isto é mesmo muito frequente. Às vezes são crianças que de facto têm contextos familiares muito facilitadores, não é? Ou por outro lado, muito pouco estimulantes, ou, não é? Com muitas barreiras, exatamente. E isso dá, lá está, dá uma dificuldade, não é propriamente na fala, é na comunicação. A criança não fala porque não tem necessidade em comunicar. Portanto, se eu tenho tudo, se a criança tem tudo por perto, não é? Se tem os brinquedos perto, se tem, de alguma forma, a comida chega-lhe à boca, por assim dizer, ela não tem necessidade de pedir, portanto, nem tem muita necessidade em partilhar, nem em explorar propriamente lá está, o que o outro está a querer comunicar. E se os nossos comunicadores, como tu dizias há pouco, também estão às vezes muito focados noutras coisas, não é? Nomeadamente às vezes no telemóvel e noutras tarefas, não é? Hoje em dia a vida das pessoas é de facto muito alucinante em termos de trabalho e tudo mais. E isso, lá está, depois acaba por dar esta sensação de não tenho necessidade, então não vou falar. Pronto. E às vezes é só isto, não é, Mónica? É mesmo, às vezes é mesmo só isto, é uma necessidade que a criança ainda não tem, portanto, porque falar é uma necessidade também, é uma necessidade que a criança não tem, não foi estimulada para esse, no fundo, para esse gosto em comunicar, portanto, pronto, vemos crianças que efetivamente compreendem tudo, mas que são autênticos autónomos, portanto, são crianças que fazem tudo, que vão, que tiram, põem, dispõem, e portanto não falam exatamente por isso. As famílias até são muito preocupadas e muito cuidadoras, só que às vezes andam num rodopio tão grande, por exemplo, em atividade aqui, atividade lá, que não há tempo para haver esta interação. Eu às vezes costumo dizer, menos é mais, é preferível haver apenas momentos pequeninos do dia em que eles estão incluídos nas nossas rotinas e que nesse momento, mesmo que seja só um bocadinho, meia hora por dia, nós estamos ali mesmo disponíveis para eles. Vai fazer toda a diferença. Eu às vezes digo muito, olhem, envolvam-nos a fazer uma sopa com eles, sentem-nos na bancada, deixem-nos mexer nos alimentos, deixem sentir o cheiro, veem a cor, porque lá está, é aquelas fontes de entrada, não é? De informação, a via auditiva, a via visual, a via sensorial, a via tátil, que vão permitir ganhar conhecimento e efetivamente depois falar sobre ele, porque se fizeram essa atividade em conjunto, então vão ter a oportunidade de falar nela em conjunto, não é? De partilhar essa atividade com pessoas que fazem parte do núcleo familiar. E às vezes passa um bocadinho aqui, lá está, por pequeninas mudanças que depois fazem toda a diferença. Nestas crianças que não têm patologia de base, não é? Que não têm uma doença. Sim, claro, naturalmente, sim. Mas é isso que tu dizes tal e qual, ou seja, criar momentos de atenção em conjunto, não é? E partilhar significados, partilhar no fundo atividades, ações, objetos, coisas do dia a dia e que estão incluídas na rotina dos pais. Então também devem estar incluídas na rotina das crianças, não é? Às vezes o pai diz, mas ele no tablet ele consegue deslocar o morango, põe no sítio certo, ele sabe o que é. Ele não sabe o que é o cheiro, não sabe o que é a cor, não sabe o sabor, não é? Não há como experienciar. Bom, pôr as mãos na massa e sentir, porque é assim que vai acumular conhecimento. Completamente. Olha, Mónica, então, na verdade, quando é que nós, não é? Quando é que os terapeutas da fala partem para um sistema de comunicação aumentativo? Vamos falar em aumentativo primeiro, para depois falar aqui na diferença para o alternativo, não é? Sim. Vamos abordar aqui esta questão, ou seja, há sem dúvida situações em que isto tem que acontecer, não é? Sim, sem dúvida. Primeiro, pensarmos que um sistema aumentativo ou alternativo, ou IO, pode ser temporário ou permanente. Não é? Exatamente. Então, pode existir num período de vida da criança ou pode existir para sempre, não é? Vai depender de vários condicionantes. Pronto, e isso é importante também desmistificar e as pessoas perceberem um bocadinho. Os sistemas não existem só para pessoas que têm perturbações neurológicas, não é? Ou para patologias de base. Nós às vezes recorremos a determinadas coisas do sistema, vai facilitar a comunicação e promover a interação. E realmente, aqui quando falamos no aumentativo, o objetivo da comunicação aumentativa, ou de recorrer a um sistema aumentativo de comunicação, é aumentar aqui a oportunidade de comunicação do indivíduo, seja uma criança, seja adulto, não é? Como? Com o quê? Pode ser com tantas coisas, não é? Pode ser com imagens reais, pode ser com símbolos, pode ser com gestos naturais ou gestos mesmo
codificados, como a língua gestual portuguesa, pode ser objetos, miniaturas, aqui vai depender muito do perfil da própria criança, não é? Das características delas, das áreas fortes, das áreas fracas. Mas Eu deixar ia aqui... dizer que às vezes até utilizamos temas de comunicação aumentativos e não chamamos isso. Não, tem que ser. Não dizemos, eu estou a usar um sistema de comunicação aumentativo. Não dizemos isso, não é? Portanto, nós estamos a recorrer a vários instrumentos, não é? A imagens, a fotografias, como tu dizes, a tantas outras coisas, gestos naturais, às vezes gestos da própria criança, gestos da própria família, a mímica facial, a expressão corporal, isto tudo é aumentativo. Tudo. Pronto, não lhe estamos a chamar diretamente um sistema, porque não é propriamente uma coisa organizada e, portanto, implementada com fases, não é estruturada, portanto, mas é aumentar, não é? Isto, no fundo, é aumentar a comunicação. Agora, realmente há situações em que nós necessitamos de fazer um programa, no fundo, acaba por ser esta estrutura, não é? E em que, pronto, é como tu dizes, é que aí temos mesmo que observar o perfil da criança, ver o que é que ela é competente a fazer e não é? Envolver naturalmente a família e a escola para um sistema organizado, não é? Sim, sim, sim. E aqui é muito importante e temos que pensar nisto mesmo muito a sério, porque às vezes é uma coisa que nos escapa e depois acabamos por dizer, o que estamos a fazer não está a funcionar. E às vezes tem a ver também com um bocadinho com as prioridades da família. Nós até conseguimos avaliar bem a criança e ver o que é que para ela faz mais sentido, não é? Vamos avaliar tudo. Se é uma criança mais funcional, que até estabelece um bom contato visual com o gesto ou não, se é uma criança que se foca melhor nas imagens e que dá mais significado a isso. Mas às vezes aquilo que nós achamos que é melhor para a criança não é aquilo que a família quer, ou que a família acha funcional, ou que a família tem como prioridade. E eu às vezes, e nós acabamos sempre por dar aqui às vezes algumas experiências pelas quais já passamos, não é? E eu nunca mais me esqueço de um menino que tive até nos primeiros anos de trabalho, já sou assim um bocadinho cota, e que me ficou um bocado marcado, porque era um menino com 5 ou 6 anos de idade, que apareceu com um diagnóstico, até este menino teve diagnóstico cedo, perturbação do espectro do autismo aos 2 anos de idade, porque era um diagnóstico mesmo já de uma severidade grande. Apesar de às vezes sabemos que vale o que vale, não é? Depende também dos apoios e do próprio contexto. Sim, sim. Esta criança não tinha de todo uma comunicação funcional, ela nem sequer era capaz de transmitir as suas necessidades básicas, de fome, de sede, de dor, nada. E aquilo fez-me um bocadinho de confusão. Se tinha um diagnóstico clínico cedo, se tinha procurado ajuda, já tinha passado por vários colegas na área da terapia da fala e de outras terapias, como é que chegávamos ali àquela idade e a criança estava com aquela pouca funcionalidade? Pronto, e depois a tentar perceber um bocadinho o porquê destas questões, porque eu preciso disso, e todas nós precisamos disso para organizar o nosso plano, não é? E para darmos as ajudas que aquela família precisa e perceber a razão pela qual nos procura. E realmente aquela família só queria que aquela criança falasse. Portanto, tudo o que fosse sistemas aumentativos, de comunicação ou alternativos, esta criança, esta família até podia ser partilhado, mas ela não ia usar, porque não era isso que elas sentiam como prioridade e não era isso que queriam. Isto deixa-nos aqui numa situação muito complicada. E aqui o que eu aconselho mesmo é, ok, quando estas coisas acontecem, convidem os pais para irem convosco para a sessão e mostrem, vocês vão sempre explicar os prós e contras de tudo, não é? E a família é que vai decidir, porque são eles que têm esse poder. Mas mostrem-nos, convidem-nos como é que uma simples imagem, por exemplo, uma simples troca de imagens, e neste menino até se utiliza o PEX, que é um sistema de comunicação que funciona por troca de imagens, e efetivamente a família conseguiu perceber, não era aquilo que queriam, mas foram usando, e não se conseguiu muito porque este menino já tinha quase 6 anos de idade, mas conseguiu-se pelo menos que ele conseguisse identificar pontos de dor, conseguisse dizer que queria fome e mostrasse as suas preferências. Não foi muito, não é? Se tivesse sido aos 2, 3 anos, se calhar tinha tido ganhos, exatamente. Mas conseguiu-se alguma coisa, pronto. Mas isto aqui só mesmo para chamar a atenção que às vezes as nossas prioridades, aquilo que nós achamos que é a família ou quem fala na família à escola, os contextos da criança não estão receptivos a isso. Se não estiverem, nós não vamos conseguir pôr em prática, não é? Sim. Se calhar não temos que começar por aquilo que eles querem ir nos mostrando um bocadinho a nossa... Convidar-vos, lá está, a estarem presentes e a viverem e a observarem as diferenças.
Sim, Mónica, eu acho que essa mensagem é extraordinariamente importante, até porque nós temos também muitos colegas que nos ouvem, muitos estudantes, não é, de terapia da fala e de outras áreas terapêuticas. Eu acho que isto se aplica a toda a gente, sem dúvida. Às vezes os requisitos, não é, para uma intervenção, para uma opção terapêutica, para implementar um sistema de comunicação ou outra coisa qualquer, não é só avaliar o perfil da criança, e neste caso a funcionalidade da comunicação da criança, não é? Mas, e quase que colocaríamos isto acima do perfil de funcionalidade, aquilo que são as expectativas da família. E isto é uma coisa que, por muito que se explique ou que se diga que é importante, só na prática é que sentimos isto, não é, Mónica? Nós, no início do nosso trabalho, de facto, se calhar éramos muito assim, não é? Tínhamos a visão de avaliar e, portanto, os pais procuravam ajuda, nós avaliávamos, olha, o que o seu filho precisa, de facto, é da implementação deste sistema. E depois, o que acontecia na prática é que não funcionava, não é? E não funcionava porquê? Ficávamos frustradas, porque realmente não vai ao encontro, não é? Não estamos a envolver a família, ou estamos, no fundo, a dar uma indicação que é quase... um ditar, não é? Tem mesmo que ser assim, tem que implementar isto porque é aquilo que eu acho que funciona melhor para o seu filho. E o que funciona melhor para o filho tem que ser uma coisa coordenada entre aquilo que é a avaliação do terapeuta, aquilo que são as expectativas da família e aquilo que é o seu contexto escolar também e as expectativas da própria escola, porque também não vamos conseguir ganhos se implementarmos um sistema que é feito na terapia, que é feito em casa, que é fundamental, mas que depois não é implementado na escola, porque não envolvemos a educadora ou o professor. É a parte do tempo, não é? E onde eles passam a maior parte do tempo e, portanto, tudo isto naturalmente tem que estar coordenado e tem que estar alinhado para funcionar. Os sistemas, e falando um bocadinho nos meninos mais com questões neuromotoras e neurológicas, também mostrar aqui a perspectiva que nós sozinhos muitas das vezes não conseguimos fazer esta avaliação, não é? Precisamos aqui muito da ajuda do terapeuta ocupacional, se houver questões sensoriais, quando eu falo sensoriais, surdez, visuais, táteis, outras questões, não é? Proprioceptivas, vestibulares, enfim, muitas questões. Do fisioterapeuta, até pelas questões posturais, para sabermos de que forma é que aquele sistema deve ser, que postura é que a criança deve ter, não é? Para conseguir ter benefício, e de outros técnicos, não? Ou seja, acaba por ser aqui uma avaliação multidisciplinar, porque precisamos muito, muito da ajuda de todos, nas questões, pronto, nas crianças que têm aqui mais limitações, digamos assim, que onde temos que avaliar tudo ao pormenor e ver mesmo o que é mais funcional para a criança. Sim, Mónica, eu ia entrar já em exemplos de sistemas, não é? Uma vez que já falámos um pouco destes fatores contextuais e daquilo que leva os pais, no fundo, a procurar ajuda, como é que os podemos, não é, ajudar na prática, não é? Que sistemas é que existem, o que é que nós utilizamos mais? Nós tivemos aqui recentemente uma live, não é? Não foi a última, foi a penúltima, que tivemos com a doutora Célia Souza, portanto, do Centro de Recursos para a Inclusão Digital aqui de Leiria, e portanto foi uma live precisamente sobre a inclusão, não é? Sobre as barreiras, e onde abordámos de facto os produtos de apoio e como é que eles se podem adquirir, e no fundo quem é que os prescreve e tudo mais. Se tiverem curiosidade também deixo essa nota para reverem essa live, até porque quando falamos em sistemas de comunicação, e vamos dar aqui alguns exemplos, vou passar a palavra à Mónica para ela nos partilhar alguns exemplos também dos que já utilizou. Falamos em sistemas de comunicação que podem ser construídos por nós, portanto situações por imagens, etc., que podem ser feitos, não é, manualmente, mas também falamos em produtos de apoio, falamos em softwares, falamos em tecnologia pelo olhar, não é, pela comunicação do olhar, da retina, do pescar do olho, movimentos, não é, muito mais finos em termos da mímica facial, entre outras muitíssimas opções que existem, e que no fundo devem, e portanto no fundo vão ao encontro do que estavas a dizer, Mónica, deve ser uma avaliação muito criteriosa, não só entre a terapia da fala, mas também entre outros técnicos, e os pais saberem que existem estes centros onde podem também experienciar os produtos de apoio, coisas muito mais sofisticadas, não é, para a comunicação, quando já estamos a falar em situações
crónicas, não é? Numa situação em que, em princípio, serão produtos que a criança vai utilizar para sempre. Não só, também há situações transitórias, com certeza, que são avaliadas nestes centros, está bem? Mas também, pronto, dar a nota que quando são, de facto, situações que exigem aqui outro tipo de material, existem e, portanto, procurem. Leiria no CRID, mas existem quase de certeza centros em todas as cidades e poderão fazer essa busca e tentar encontrar aquilo que fará mais sentido para o caso. Mas, Mónica, assim, de uma forma mais direta, portanto, aquilo que nós utilizamos mais em terapia da fala. Vai depender muito se é aumentativo ou alternativo, não é? Mas aqui quando as questões de forma prática para também quem nos ouve conseguir perceber efetivamente aquilo que estamos a dizer. Por exemplo, nos sistemas aumentativos pode passar, imaginemos, temos uma criança que tem uma perturbação da linguagem e pode ter também dos sons da fala, mas que não constrói frases, tem pouco domínio do vocabulário, não é? Pronto. O que é que podemos fazer para aumentar esta oportunidade de comunicação, aumentar a interação, a compreensão, não é? E futuramente a expressão oral. Podemos, por exemplo, coisas tão simples como pedir à família para tirar fotografias, não é? Imagens reais, partilharem essas connosco e nós construirmos jogos lúdicos onde essas imagens aconteçam. Qual é a criança que não gosta de se rever e de ver os seus cuidadores principais, da família, os amigos da escola, os avós, etc., não é? Nas fotografias, em jogos, não é? Criarmos lotes dessas imagens, fazermos horários em que eles sabem que vamos fazer esta ação, esta e revêem-se nas fotografias. Ou seja, há ali oportunidades de interação e comunicação riquíssimas, onde eles vão estar super motivados, e uma criança que não está motivada não está disponível para aprender, não é? Nem para as nossas sessões, isto é a base de tudo, o trabalho todo, quem trabalha com crianças, com os adultos também, mas com as crianças ainda mais, não é? Claro. Pronto, e passa por questões assim mais básicas, às vezes por este tipo de coisas, ou criar cadernos de comunicação que estão divididos por áreas, onde temos, por exemplo, com os alimentos, com as peças de vestuário, portanto, que estão categorizados, digamos assim, por áreas de vocabulário. A criança, quando tem necessidade, até é capaz de buscar, apontar, ou dizer o nome, se nós lhe perguntarmos, ou, por exemplo, está a comer uma refeição e nós perguntamos, olha, com o símbolo, porque ajuda, é uma entrada visual. A nossa fala é maioritariamente auditiva, não é? Mas a imagem, ou o símbolo, é muito entrada visual, é mais uma fonte de integração da informação, não é? Portanto, vai ser mais uma fonte de entrada, vai facilitar a compreensão. E às vezes passa por coisas tão simples como isto, aqui mais temporárias, não é? Mais transitórias, não é? Como se fosse um suporte visual que é necessário em determinada altura da vida da criança para ajudar a que a compreensão seja melhorada e a expressão. E pronto, e é tão simples como isto. Temos também, por exemplo, a parte dos gestos, do Baby Signs, não é? Que é uma ferramenta, é um programa comunicativo que surgiu para dar resposta aqui no momento em que a criança já compreende muita coisa, mas a nível da oralidade não consegue ainda ter a capacidade para conseguir produzir fala, pelo menos uma fala perceptível e inteligível, não é? Em que os meninos, através do ensino de gestos naturais, que são sempre oralizados, vão ter a oportunidade de enriquecer a sua comunicação. E aqui eu gostava de chamar a atenção para, e acho que é importante nós falarmos nisto, Carolina. O sistema aumentativo é um mito que existe. O sistema aumentativo ou alternativo é uma barreira à oralidade, não é? Sim, é um inimigo. Quando os terapeutas da fala já estão a implementar um sistema de comunicação, opa, querem ver querem mesmo acreditar que a criança não vai falar. Não, de todo, de todo. É mesmo um mito. Portanto, né? Mesmo para educadores e assim, podem ter um bocadinho esta ideia errada, porque por muitos anos foi essa a ideia que também se passou. Sim. Porque nós, quando implementamos o sistema, nós não paramos de falar, não é? Não pomos uma fita cola na boca e já não sai mais palavra, não é isso? Mas quando usamos o gesto, quando usamos as imagens, quando usamos os símbolos, a fala está sempre presente. Presente, claro. Não é? Mónica, isto leva-me sempre também um pouco a pensar na própria evolução humana, não é? Se nós pensarmos a linguagem oral, não é? É uma coisa muito mais recente na história do homem
que tudo o resto que nós falamos, não é? Se nós falarmos nos gestos, claro, as imagens há milhares de anos atrás não existiam, não é? Existiam as pinturas e tudo mais que faziam, mas, portanto, esta representação da comunicação por várias formas que não a fala é uma coisa primitiva, portanto, é uma coisa que já vem na essência do homem e, portanto, nós na terapia só estamos a tentar resgatar um bocadinho esta essência, porque isto, e lá está, isto é uma comunicação que tem que ser natural, que tem que vir da pessoa, que temos que, no fundo, incentivar e puxar um bocadinho por esta essência na criança e depois, naturalmente, dar o reforço da fala, não é? Dar o reforço da comunicação oral. Mas se nós pensarmos, não é? Realmente as palavras são apenas convenções, não é? Nós dizemos que isto é um computador e dizemos computador em português, mas existem muitas outras designações noutras línguas e, portanto, o objeto e a palavra oral, isto é muito pouco, é pouco, portanto, se nós conseguimos representar a palavra através do gesto, com a imagem, lá está, com as cores, com os cheiros, tudo o que envolve as propriedades dos objetos e das ações e de tudo o resto que nós exploramos, tudo isto vai enriquecer muitíssimo aquilo que possa ser a comunicação oral. E, portanto, este é sempre o nosso desafio, não é, Mónica? Porque depois há sempre esta dificuldade de aceitação, quando já estamos a falar de um sistema, de uma tabela de comunicação, que pode ser, como tu disseste, por imagens, mas já pode ser sistema mais organizado, pode ser um Baby Science, pode ser um Makaton, pode ser o PEX, também já falaste aqui, portanto, o sistema de troca de imagens, pode ser o Bliss ou o SPC, que nós vemos muitas vezes noutros programas, não é? Se tivermos, por exemplo, o Grid, que é um software informático que utiliza muito estes símbolos da SPC e eles estão presentes em muitas outras coisas. Realmente, quando falamos disto, os pais já acham mesmo que, pronto, pode ser uma coisa de facto mais séria e que possa comprometer a fala. E por isso há sempre este desafio da aceitação da comunicação, pronto, associada, não é? Auxiliada com um sistema. Não é? Acaba sempre por ser esse o nosso desafio. Eu ia dizer que até há uns anos atrás, nós do ponto de vista das terapias, tínhamos muito esta diferença entre comunicação aumentativa e comunicação alternativa. Hoje em dia fala-se só em aumentativo, porque nós estamos sempre a tentar aumentar a fala. Exatamente, é verdade. Por exemplo, o Mekaton, que é um programa de comunicação que é multimodal, ou seja, está nas várias vertentes, é um programa utilizado por muitas colegas e efetivamente ele resulta muito por esta questão, porque tem o gesto, porque tem o símbolo, porque tem a palavra oralizada, tem a fala. Portanto, é importante estas questões da multimodalidade, ou seja, utilizarmos várias coisas que reforcem o conceito oralizado que nós queremos dizer. Pronto. Exatamente. Mas lá está, isto se for aceito por todos os contextos em que a criança está e pronto. E é importante nós sairmos da nossa zona de conforto, não é? Que nem sempre é fácil para dar a conhecer, porque mostrar como se faz dá trabalho, mas efetivamente resulta de uma outra forma do que criarmos só o sistema e fica criado, não é? Sim, sim, claro, isto tem que ser sempre por envolvimento. E também dizer que nunca é uma coisa fixa, mesmo que seja uma situação em que nós perspectivamos, não é, uma doença degenerativa, um quadro neuromotor, uma criança que nasce com paralisia cerebral, uma situação mesmo mais complexa, em que à partida se julga que a fala será mais difícil ou que a pessoa vai perdendo, se estivermos a falar de uma doença degenerativa, a pessoa vai perdendo a fala, isso também acontece, não é? E acontece em crianças também, infelizmente, não é? As crianças também podem passar por este tipo de condições e, portanto, convém dizer que existem, não é, estes dispositivos e toda esta situação que, no fundo, vai sendo avaliada e implementada ao longo do tempo. Nós não construímos algo que fica standardizado, que fica fixo, portanto, isto vai sendo e, no fundo, vai sendo modificado em função dos interesses da criança e da família, em função da aprendizagem na escola, temas que a criança, de facto, domina e que não dominava se calhar uns meses atrás, portanto tudo isto vai sendo avaliado e constantemente monitorizado do ponto de vista da terapia, não é, Mónica? Sem dúvida, também... as necessidades da criança neste momento atual podem não ser as necessidades daqui a uma semana, não é? Pronto. E é um crescendo, nós começamos com um pouco e à medida que a criança também vai vai avançando e vai compreendendo, nós vamos aumentando, não é? O nível de exigência
e a oportunidade dela também interagir de uma forma mais rica. Sem dúvida. E os produtos de apoio são efetivamente imensos. Eu convidava, lá está, como a Carolina disse há pouco, vocês a verem realmente o live com a doutora Célia e até a visitarem a página do CRID, que se procurarem no Google CRID Leiria, onde mostram mesmo e explicam a função até de alguns produtos de apoio e de alguns equipamentos e ajudas. Pode ajudar em alguns pais que estejam assim um bocadinho mais perdidos ou até professores de educação especial. E contactem porque eles são muito, muito acessíveis e vão orientar com toda a certeza da melhor forma. E lá está, como disse a Carolina há pouco, não há uma receita para tudo. E às vezes é mesmo importante que experimentem, não é? E que vejam o que é mais funcional. Porque aquilo que temos perspectivado às vezes na nossa cabeça, quando eles passam isso à prática e têm a oportunidade de experimentar, podem surgir outras opções mais válidas. Outras opções, sim, Mónica, e eu acho que também reforçar aqui a necessidade de termos sempre esta equipa, não é? Trabalharmos em equipa com a família, com a escola, mas também com outros profissionais. Falamos de comunicação, eu nunca posso deixar de falar na terapia não verbal, não é? Na musicoterapia, que são ferramentas, no fundo são técnicas que trazem ferramentas muito diferenciadoras do ponto de vista da promoção da interação e da comunicação, assim como, por exemplo, a terapia assistida por animais, não é, Mónica, que nós também temos aqui na Alcance e às vezes os casos vêm para a terapia da fala e nós fazemos estas sugestões quando existem crianças, imaginem, com a questão da perturbação do espectro do autismo ou que têm outro tipo de dificuldade na interação e na relação, não é, em que estas bases estão muito alteradas e muitas vezes é necessário este trabalho prévio, não é? Trabalhar a atenção conjunta, trabalhar o contacto visual, dar muitas ferramentas de contacto, para depois realmente podermos, nós, terapeutas da fala, muitas vezes implementar um sistema aumentativo de comunicação ou iniciar uma terapia da fala dita mais típica, não é? Para estas situações. E aqui os animais têm realmente um impacto muito grande nas crianças, nestas crianças que têm pouca intencionalidade comunicativa, que não têm vontade de comunicar porque não estão abertas para esse mundo, não é? Estão focadas noutras coisas. O animal presente na sessão é muito, 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 muito importante, muito enriquecedor. E às vezes eles até nem estabelecem contacto visual connosco, mas com o animal até é automático. E depois a partir daí vamos trabalhando todas as outras competências. Sim, é realmente fantástico, não é? Nós somos super suspeitas de falar disso porque, não é? Trabalhamos aqui e temos aqui connosco essas ferramentas, felizmente, mas quando se pensa nesse trabalho, e nós assistimos aqui diariamente a várias situações, é estonteante mesmo, é surpreendente, não é, Mónica? Às vezes os ganhos que se têm com essas intervenções e quando, lá está, quando passamos esta barreira dos pais aceitarem fazer uma intervenção diferente, não é? Quando não vêm à procura exatamente daquela resposta muito específica e que é muito tradicional, e cada vez mais temos que ver isto sempre como um desenho de terapia, como um desenho de intervenção muito personalizável. Portanto, isto tem que ser muito àquilo que é a imagem dos pais, da criança, lá está, mais uma vez, estruturar muito bem aquilo que possam ser as suas necessidades, para depois lhes darmos aquelas ferramentas que eles necessitam, mas regra geral, quando falamos em comunicação, quando falamos em interação, nós não podemos estar à secretária, Mónica, nós não podemos estar à secretária, não é? Quer dizer, os terapeutas têm que sair da secretária, têm que ir para o chão, têm que fazer às vezes o pino, para se poder realmente levar a bom porto aquela intervenção, porque relação envolve isto, tem que ser envolvimento, tem que ser exploração do outro. O cuidador não pode estar à espera que seja a criança a seguir ao nível do adulto, não é? Do cuidador. Exatamente. Temos que ser nós aí precisamente para... Chão, o gatinhar, nós temos que gatinhar, se é aí que ela vai conseguir estabelecer a relação, vai ser daí que vamos partir, não é? Mas às vezes não é tarefa fácil. Não é mesmo, não é mesmo. Mas pronto, eu penso que também já demos aqui várias dicas e várias informações. Eu ia passar aqui, até porque já temos pouquinho tempo, não é isto? As conversas de facto são... tempo. Não tenho Faltam 10 minutos, pronto, e portanto é mesmo tentarmos aqui dar se calhar algum feedback das mensagens que nos vão chegando. Olha, a nossa Carla Guerra diz que as mamães por vezes têm a falta de apoio na amamentação, mas pior, às vezes têm ajudas incorretas. Ainda há um longo caminho a percorrer, mesmo na formação dos profissionais que estão a apoiar os recém-nascidos, não é?
Pronto, isto no início falámos muito nesta questão da amamentação e da importância que tem na fala, não é? E, portanto, A educação e a relação começa logo na gestação, não é? Mas o momento assim mais glorioso é quando o bebê vem ao mundo, não é? É tudo ali que exatamente. começa. Exatamente. Sim, a Carla também fala muito na importância do contar a história, não é? E lá está, como estavas a dizer também, falámos no início das rotinas, de incluir a criança nas rotinas e às vezes em pequenas coisas que vamos relatando, que vão acontecendo, ou mesmo lá está, explorar um livro, criar momentos com a criança, não é? Não é para a criança, é Não com é a criança. a relatar a história, não é assim, a relatar, não é envolver a criança nesse momento. Olha, o que é que tu achas que aconteceu a seguir? E achas que a mãe se portou bem? Se fosses tu o que fazias? É envolver mesmo a criança nestes momentos. Exatamente, e portanto isso também é uma das dicas. A Carla dizia que ainda ontem falava disto com as colegas de outras áreas mais motoras, que as secretárias cada vez menos se usam nas intervenções, felizmente. Temos que ter alguns ginásios, não é? O que é que se faz? Exatamente, pronto, nós aqui na Alcance os espaços estão quase todos vazios, portanto, para nós podermos levar lá para dentro o que precisamos, porque realmente os espaços têm que estar cada vez menos condicionados e as secretárias, a visão, não é, da secretária com as cadeiras é muito associada à terapia mais tradicional, não é? E isto às vezes não faz sentido nenhum para estas situações, de todo, não é? Com a parte da interação e da comunicação. A nossa colega Débora Franco também está aqui a dizer Débora, da fala, sim, a Débora, e esta ideia ainda continua muito presente, infelizmente. A fala é um meio de comunicação, é um meio de comunicação mais natural, mais rápido, mais acessível. Se tiver que emergir, vai emergir mesmo, e mais rapidamente vai emergir se o conceito, se a representação linguística já estiver presente, exato. claro. Naturalmente, se a criança também já associar, não é? Se associar e ouvir, não é? Que uma garrafa de água, por exemplo, ou um copo com água é água, não é? Se de facto, se ela já estiver a ouvir repetidamente exatamente, aquela palavra e associada a gestos, associada a imagens, lá está, tudo o que é o contexto natural do dia a dia dela, claro que depois tem muito mais tendência a emergir, e é assim mesmo que as palavras começam, não é? É Exato. assim mesmo. Por isso é que nós estamos sempre a bater no mesmo, é envolver as crianças nas nossas rotinas, estarem presentes para perceberem o conceito e conseguirem oralizar, não é? Exatamente. A Carolina Matos, que também é ascendente a terapeuta da fala, ela diz-nos que o mais importante é comunicar de forma funcional e não a forma como comunicamos. É isso Lá mesmo, está. é isso mesmo. Às vezes é desprendermos da forma como a criança está a tentar, ou seja, o do meio que ela está a tentar comunicar, mas sim na mensagem. Temos que nos focar na mensagem que ela quer. Rapidinho nisso, Carolina, às vezes quando Sim, sim. aparecem erras, não é? E aqui eu vou buscar outra vez o Baby Signs, às vezes as pessoas quando se inscrevem no Baby Signs ficam muito relutantes, ai, mas agora eu vou aprender gestos, isto vai bloquear a fala, não é? Trabalhamos essa questão. Mas depois quando experimentam e veem na prática, que aquilo é mais Sim. uma forma, não é? De comunicação que vai ajudar ali o bebê a ultrapassar algumas fases do desenvolvimento, especialmente quando não consegue falar, depois dizem, caramba, as birras, as mordidelas, todos esses comportamentos que nós dizemos desadequados, porque a ferramenta que a criança tem para comunicar é a parte motora, não é? É aquela que ela tem mais desenvolvida. Acabaram porque eles conseguem fazer-se entender de uma outra forma, vão buscar, lá está, a produção de um ou outro som associado a um gesto e a criança é compreendida, portanto não tem tanta necessidade de uma birra desajustada. E lá está, aqui o importante não é a birra, é porque é que a birra está a acontecer. E se eles tiverem esse meio privilegiado de comunicação, nós vamos conseguir lá chegar e satisfazer a necessidade delas, não é? Sim, sim. É mesmo isso, é estarmos predispostos a tentar compreender a origem, não é, daquele comportamento e tentarmos perceber qual é a mensagem que ele nos quer transmitir. Sem E dúvida. isso é a base de tudo. E às vezes costumamos dizer isto, não é, Mónica? Os pais, então, nestas primeiras etapas do desenvolvimento, são os melhores terapeutas, porque eles têm essa componente natural desse vínculo com a criança para perceberem o que é que ela precisa, não é? Não precisa de falar muitas vezes para os pais saberem o que é que se passa. Portanto, é esta. E às vezes nós somos apenas, os terapeutas acabam por ser apenas mediadores deste processo, Exatamente. com estas ferramentas, com tabelas de comunicação e não só, com estas ferramentas para auxiliar esse caminho, no fundo, é isto. Somos mesmo meros orientadores.
Pronto, Mónica, não sei se queres nos contar mais alguma história ou experiência da tua vida. Tu tens sempre assim uns exemplos engraçados. Eu recordo-me também que falámos até há bem pouco tempo sobre o trabalho com surdos, não é? Até porque chegou a dizer que foi uma menina recentemente com implante coclear e também estamos a dar resposta. Sim, sim. E, portanto, essas situações, não é? Onde há aqui condicionante auditiva, em que necessitam da língua gestual também como apoio à comunicação, não é? Sim. Fala-nos também um pouquinho dessa experiência, que ainda temos aqui uns minutinhos. Ok. Eu trabalho há vários anos em unidades de educação bilíngue para alunos surdos, né? Eu tinha alunos surdos integrados, alguns só com surdez moderada, neurosensorial sempre, não é? Portanto, umas vezes era moderada, severa, profunda, pronto. E aqui o nosso papel de terapeuta da fala também é muito importante, porque a maioria deles estavam ou implantados ou tinham prótese auditiva. Portanto, eles tinham algum feedback daquilo que ouviam, não é? Tínhamos ali, a via auditiva não estava tão íntegra como a nossa, mas tínhamos ali algum potencial de trabalho. E aqui muitos deles conseguiram efetivamente desenvolver uma oralidade eficaz. Só que às vezes os pais ficam um bocadinho apreensivos, principalmente os meninos que têm implante, em avançar na aprendizagem da língua gestual. Eu aqui faço sempre alguma sensibilização no sentido de, ok, para aqui, para agora pode não ser o mais importante, se a família não for uma família surda, não é? Sim, Pronto, estamos a falar de pais ouvintes. sim, sim. Mas uma criança que está numa sala de aula com muito ruído de fundo, mesmo tendo prótese ou implante, o ruído de fundo vai abafar muito a capacidade dela conseguir compreender a mensagem que está a ser produzida pelo professor, ou até por um colega. E aqui, se tiverem a oportunidade de ter um intérprete de língua gestual ao seu lado, que vai partilhando, não é, a informação que está a ser dita pelo professor, lá está, é mais uma fonte de entrada visual para eles até privilegiada, porque eles são muito mais a nível visual, não é? E a comunicação multimodal faz muito, muito sentido. Portanto, eu acho que radicalismos não funcionam em lado nenhum, não é? Sim, sim, completamente. Nas crianças com surdez isso acontece exatamente dessa forma. Nós temos crianças, ok, desenvolveram a língua gestual, porque para eles é importante por essas razões mesmo que eu disse, até por identificação pessoal, e ao mesmo tempo nós desenvolvemos a oralidade. Se tiverem prótese e aparelho, nós conseguimos trabalhar a oralidade, porque têm o feedback auditivo daquilo que produzem. E há meninos que, se vocês forem a um supermercado, se forem a uma biblioteca, estão a trabalhar. Eu já trabalhei com eles hoje, já são jovens, já estão nas atividades profissionais deles e são pessoas totalmente funcionais. Funcionais, exatamente. Mesmo com Exatamente. académico, não são comunicadores, não são jornalistas, não é? Porque para aí precisavam realmente ter uma oralidade eficaz, Claro. mas funcionais nas tarefas que escolheram e pronto, a nossa ajuda aí não. Lá está, são surdos, mas não são surdos mudos, não é? Exato. Acontece muito dizermos, os surdos são surdos mudos. Não, eles podem Mas não não são. falar porque nunca tiveram a oportunidade de ter uma terapia da fala, por exemplo, que se ajudasse a desenvolver a oralidade, mas eles têm potencial, porque a nível Claro. neuromotor não têm comprometimento, é só sensorial, é só auditivo. Sim, sem dúvida. Olha, Mónica, eu acho que estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Ia só aqui enfatizar e convidava-te a fazê-lo também, algumas orientações aos pais, não é? Na dúvida não há dúvida, não é? Pedir ajuda atempadamente, para não criar, não é, uma bola de ansiedade à volta desta questão da criança não falar ou de estar com algum atraso na fala ou eventualmente vir a ter um compromisso mesmo mais condicionado em termos de oralidade, e procurar de facto uma resposta que possa ir ao encontro disso, que pode ser a terapia da fala ou outras alternativas também, naturalmente. Orientações, não é, Carolina? Às vezes passam apenas por orientações, até Às vezes são só orientações, tal e qual, às vezes são orientações aos pais, são aquilo que nós chamamos depois uma vigilância pontual, que vamos fazendo, que vamos conversando, como é que as coisas estão a ocorrer, como é que não estão a ocorrer, para os pais se sentirem de facto mais confiantes e receberem essas estratégias e essas ferramentas. Eu ia dizer também que há muita formação, por exemplo, Baby Signs, não é? Que falámos aqui hoje, para pais e para profissionais, assim como noutros sistemas de comunicação aumentativos e que acabam por ser, no fundo, auxílios, não é? No desenvolvimento típico, portanto, a criança não tem que ter problema nenhum, digamos assim, mas se tiver, também para os pais saberem que existem estas ajudas. Portanto, o ideal de facto é não ter, ninguém quer ter, naturalmente querem que os filhos sejam pessoas
realizadas e, no fundo, que façam um desempenho do desenvolvimento dito normal, mas acima de tudo queremos os nossos filhos felizes, portanto, se eles tiverem alguma incapacidade, alguma dificuldade a este nível, que saibam que existem estas respostas e que estas respostas podem promover-lhes esse bem-estar e essa autonomia, e como tu deste aqui o exemplo, esta transição para a vida adulta, para o trabalho, para tantas outras coisas, em que eles se sintam de facto realizados e felizes. Mónica, queres dizer mais alguma coisa? Nós tínhamos muitas coisas para dizer. Tantas! Outras não tanto. A nível de partilhas de mensagens, há assim mais alguma pergunta ou alguma questão? Entretanto fui vendo, não temos aqui mais uns miminhos, pronto, as pessoas a agradecer, eu também agradeço o facto de nos acompanharem, feedback positivo que nos vão dando a estas nossas comunicações, a estas nossas partilhas. Nós depois na próxima sessão, não posso revelar porque é uma surpresa, no próximo dia 15, mas fiquem por aí porque acho que vai ser assim também um momento diferente. Temos uma convidada que não é da área profissional, portanto já posso levantar assim um bocadinho o véu, que nos vem aqui dar uma visão, não é, por outro lado, não é? Estamos sempre a falar aqui dos pais, se calhar no próximo sábado vamos levar um puxão de orelhas, porque digo eu, porque vamos ter aqui outra perspectiva, não é? Ou pelo menos uma perspectiva realista e complementar a estas nossas partilhas que vamos fazendo aqui de forma, não é, mais profissional e partilhando aqui entre profissionais. Mas diz, Mónica. Estavas a dizer há bocadinho das orientações para uma comunicação mais eficaz, e depois Sim. Eu acho que o importante e o fundamental é mesmo, lá está, o termos o cuidado de descer ao nível da criança, não é? É super importante que isto aconteça. O dedicar tempo de qualidade, nós todos temos uma vida super atarefada, mas é dedicarmos um bocadinho do momento do dia para termos a criança mesmo connosco e envolvermos com ela nessa relação, porque não há comunicação sem relação, de todo, não é? O falar com a criança e não para ela, é tal e qual como quando eles brincam ao pé de outros meninos, mas não estão a brincar com outros meninos. Ou seja, termos mesmo esta preocupação desta relação conjunta. E depois darmos experiências, mas às vezes não é preciso sairmos de casa, não é para podermos dar estas experiências, para eles poderem vivenciar. É com coisas muito simples. Lá está, mais uma vez, menos é mais. Às vezes não vale a pena irmos para uma atividade de futebol e a seguir irmos para um parque e a seguir irmos para, não é, 4 ou 5 coisas em simultâneo que roubam muito tempo. É ficarmos aqui um bocadinho a jogar um jogo com eles, não é? Vai ser muito simples, vai ser durante pouquinho tempo, mas onde vai haver ali muita relação, muita comunicação, e isso vai fazer a diferença com toda a certeza na vida deles e na nossa. Completamente, era isso, olha, exatamente. Essa é mesmo é finalizar com chave de ouro, porque na verdade todas estas coisas que nós estamos a falar sobre eles, não é? Dizem muito daquilo que nós também somos e daquilo que nós também podemos beneficiar ao olhar, não é, para estas questões. Portanto, isto tem sempre estes dois lados e portanto acaba por ser sempre muito rico. Esta análise acaba por ser sempre muito rica porque envolve de facto muito esta dinâmica dos pais e a forma de como os pais são e como os pais implementam, não é, as coisas e depois naturalmente as crianças. Portanto, isto é mesmo muito complexo e é muito bonito de facto de trabalhar. Mónica. Casos para partilhar, não é assim, mas também já não. Também, sim. Grosso modo, a ideia ficou, não é? Sim, eu acho que a ideia de facto ficou. Alguma questão que tenham, podem sempre remeter-nos via comentário a esta live ou enviar-nos, não é? Messenger, e-mail, WhatsApp, podem sempre remeter, teremos todo o gosto em ajudar e mais uma vez procurem sempre ficar mais esclarecidos porque isso trará de certeza muito mais tranquilidade e muito mais, se não houver nada, não é como nós costumamos dizer, se não houver nada, não é nada, portanto, e é uma questão só não é, que vai passar e uma questão transitória. Se houver, lá está, há sempre ajuda, há sempre situações atempada pronto, que podemos sempre ajudar e que podem mesmo fazer toda a diferença na vida da criança e na vida da família, portanto é isso. Está bem? Mónica, muito obrigada por esta nossa conversa. De maneira especial, vamos nos despedir de uma maneira especial. Já me estava a esquecer, mas é claro que sim, vamos lá, vamos nos despedir aqui de uma forma mais particular, não sei se nos estão a conseguir ver, acho que sim, e portanto é isto.
Feliz fim de semana. Vamos lá, Mónica? Eu não sei se está muito linda, porque eu não vejo a minha câmera. Ah, ok. Então vá. Feliz fim de semana. Sorrisinho. Então vá. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada, Mónica. Obrigada eu, de coração. Obrigada.